Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse primeiro trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema Os 10 Mandamentos, Valores Divinos para uma Sociedade em Constante Mudança. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, com o título Não farás imagens de esculturas. O texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, que diz: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. A verdade prática diz o seguinte: o segundo mandamento proíbe a idolatria, adoração de ídolo, imagem de um Deus ou de qualquer objeto de culto. Então hoje estaremos estudando aqui o segundo mandamento, que para alguns não é o segundo mandamento. Veja bem que as igrejas evangélicas, elas adotam então o primeiro mandamento. Então, não terás outros deuses diante de mim, ou seja, Deus é exclusivo, não aceita que haja concorrência, não aceita que haja outro Deus, e nem o pensamento ou desejo de se colocar um outro Deus além dele. Então, Deus é o soberano, é o criador de todas as coisas, e não existe outro Deus. Tudo é pensamento, imaginação dos homens. Agora, a continuação desse mandamento é o segundo mandamento. Então, ele proíbe fazer imagens. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que existe em cima no céu, embaixo da terra. Então, ele está dizendo, é proibido fazer qualquer objeto, qualquer imagem, é proibido fazer qualquer coisa ou figura, desde que você faça para usar como culto, mesmo ao Deus verdadeiro. Então é proibido qualquer tipo de imagem, objeto, figura, tudo, se for com motivo de adoração, se for com motivo de prestar um culto a Deus, ou mesmo, e pior ainda, se for outro Deus, porque nós vimos no primeiro mandamento, só há um Deus. Então, se for a outro Deus, já vai pegar aí 2 mandamentos. Então, o pecado da idolatria, de ter um ídolo, de atribuir a alguém um poder extra, e ainda se colocar uma imagem desse alguém e adorar essa imagem, então já incorre em 2 quebramentos de mandamentos. Veja só, porque você admitiu existir outro Deus e ainda fez imagem de escultura, ou fez uma figura, ou fez um desenho dessa divindade que você adotou. Então é pecado aí 2 vezes ainda. Então é proibido fazer, mesmo que seja a Deus, é proibido fazer, mesmo que seja a uma pessoa que já morreu, ou uma pessoa que está viva, não importa, é proibido fazer, desde que você esteja fazendo, ou comprando, ou pegando emprestado, ou passando pela sua casa para ficar um determinado tempo, não importa, desde que você coloque uma imagem, ou uma figura, de alguma coisa que você vai pedir alguma coisa a alguém através dessa imagem, ou pedir a própria imagem, então é o pecado da idolatria. Mas alguns dirão, mas Deus não mandou fazer objetos, mandou fazer aí desenhos de querubins lá no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, lá na cortina do Santo dos Santos não tinha desenho de querubins. Então por que é pecado? Ah, Deus não mandou fazer uma serpente pendurar lá no deserto? Então veja só, mas quando Deus mandou fazer isso, Ele disse, façam a cortina, desenhe querubins e coloque o povo prostrado, ajoelhado diante desses querubins, orando a mim, falando comigo através disso. Existe isso? Não.
Deus disse: façam uma serpente de metal e se ajoelhem diante dela e peça para ela curar vocês. Não, Deus não disse isso. Veja só, não existe falar que Deus mandou alguém adorar alguma imagem, algum objeto. Não tem isso na palavra de Deus. E nós vamos ver que quando o rei Ezequias estava destruindo as imagens de escultura, quando estava evitando que o povo se prostituísse após outros deuses, uma das coisas que ele fez foi destruir aquela serpente de metal. Porque já alguns, como o homem é tendente a arranjar algum tipo de idolatria, de começar a adorar alguma imagem, alguma coisa, eles já tinham alguns em Israel que estavam adorando aquela serpente de metal, que eles guardavam. Veja só, ela só servia para aquela época lá, quando as serpentes estavam mordendo o povo no deserto. Mas algum idólatra já guardou aquela imagem, guardou aquela serpente, começaram a adorar aquela serpente. E o rei Ezequias, então quebrou aquela serpente, destruiu aquela serpente, derreteu aquela serpente, para nunca mais eles adorarem aquela serpente, porque é pecado diante de Deus. Então veja só, o motivo de se fazer alguma coisa, ou o uso que se dá a algum objeto, alguma figura, alguma imagem, sendo por idolatria, por motivação de colocar poder nessa imagem, ou de se colocar poder em alguma pessoa que essa imagem representa, mesmo sendo Deus, então isso é o pecado. Porque Deus é espírito. Nós não podemos ir a Deus usando alguma coisa material. Deus é espírito. Ninguém pode fazer imagem de um espírito. E Deus não aceita que se faça nenhum tipo de representação dele, para que isso sirva de adoração a ele. Não se pode ir a Deus usando coisas materiais. Você usa espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e não através de objetos, de figuras, de imagens. E como nós vamos ver nessa lição também, não se pode colocar qualquer pessoa no mesmo nível de Deus. Nós não podemos colocar alguma pessoa no mesmo nível de intercessão que Jesus. Não existe isso. Jesus é Deus. Qualquer outra pessoa que você colocar com a autoridade igual a Jesus, ou tendo influência sobre Jesus, então você está cometendo um pecado terrível. E esse pecado é um pecado de idolatria. Colocar alguém, uma pessoa, qualquer tipo de pessoa que viveu na terra, colocar esse tipo de pessoa como alguém que tem um poder no céu, de influenciar o céu, isso é impossível, isso é um pecado terrível. Porque 1 Timóteo, só isso já bastava. Só 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz o quê? Porque há um só Deus e um só mediador. Entre Deus e os homens que estão na terra, só existe um mediador que pode fazer com que nós nos cheguemos a Deus e sejamos salvos. Lá está escrito, é Jesus Cristo. É aquele que se fez homem, que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Não se chega ao Pai a não ser pelo Filho. Está escrito na Bíblia isso. Então sejamos bíblicos. Nós não podemos inventar coisas. Temos que ser bíblicos. Vamos à leitura bíblica em classe, que é usada como leitura dessa lição. Vamos ver Êxodo, capítulo 20, versículo 4 até o 6. E vamos ver também Deuteronômio, capítulo 4, versículos 15 até o versículo 19. Então, Êxodo 20, versículo 4 em diante, diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Agora Deuteronômio 4,
15 em diante diz assim: guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastro sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus, e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então Deus está aqui chamando a atenção do seu povo e dizendo para eles não fazerem qualquer tipo de imagem, escultura, figura de alguma coisa ou de alguém com o objetivo de adoração, com o objetivo de prestar um culto, com o objetivo de fazer um pedido, alguma coisa, ou como representação do que está no céu, na terra, debaixo da terra, nas águas. Toda coisa que é feita com o objetivo, então, de adoração, de prestar um culto, ou de usar esse objeto para se chegar a Deus, tudo isso é pecado. Então veja só que ele chama atenção, e ele já fala logo: não te encurvarás, não se dobrarás, você não vai se ajoelhar diante de nenhum tipo de objeto, com o fim de prestar um culto, ou de pedir alguma coisa a Deus, ou a qualquer outro tipo de pessoa. Nada pode ser feito assim. Então é proibido por Deus. E tudo existe o quê? Uma premiação. Veja só. Assim como o salário do pecado é a morte, olha só, qual o prêmio do pecado? A morte. Morte o quê? Distanciamento de Deus, afastamento de Deus, condenação. Então, salário do pecado, a morte. Salário da idolatria, maldição. Então Deus está advertindo: olha, eu amaldiçoo você e toda a sua família. Todos aqueles que vão nascer depois de você na sua família serão amaldiçoados se você estiver na idolatria. E é evidente, se esses que nascerem continuarem na idolatria dos seus pais, vão ser amaldiçoados da mesma maneira que seus pais. Então veja só tem um jeito de quebrar isso, né? É quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele quebra essa maldição que vem sobre a família daqueles que adoram imagens. Nós podemos provar isso por Romanos capítulo 1. Lá diz que aqueles que vivem na idolatria, Deus lhes dá o quê? Uma recompensa. Veja bem, um pagamento por isso. Então aqueles que fazem imagens e adoram imagens, está bem claro em Romanos capítulo 1 que Deus os abandona às paixões infames, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza. Está lá. E lá diz que vão receber uma premiação. Vão receber o quê? Uma maldição sobre eles. Lá praticamente está escrito o quê? Doenças que se conseguem através do sexo depravado de homem com homem, mulher com mulher. Principalmente o quê? A AIDS que está aí, né? Lá só faltou colocar. Leia Romanos capítulo 1 e você vai ver. Recebendo em si mesmos a recompensa pelo seu erro, por adorar imagens. Só faltou colocar lá AIDS e outras doenças que aparecem exatamente devido a essa idolatria que as pessoas têm. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza,